Olá, é muito bom reencontrar você aqui nessa temporada do programa Lugar de Paz Especial. Você já conhece aqui da Novo Tempo o programa Lugar de Paz. É um programa ao vivo de segunda a sexta-feira às 5 da tarde, com pedidos de oração, com intercessão, com o tema de oração do dia. Mas esse é o programa Lugar de Paz Especial, onde durante 28 minutos nós levamos através da Bíblia paz e esperança para o seu coração, a certeza de um Deus que cuida de cada um de nós. Esse é o nosso segundo encontro e eu queria trazer para você hoje uma mensagem da Palavra de Deus que fale sobre graça, sobre perdão, sobre o cuidado de Deus para comigo e para com você também. Estamos juntos aqui no programa Lugar de Paz Especial para participarmos, para orarmos, para buscarmos a presença de Deus. E eu quero falar para você sobre algumas possibilidades de você estar em contato com a gente também. Uma delas é através do facebook.com/lugardepaz.nt. Nesse meio social, no Facebook, você entra em contato com a gente e você pode deixar o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você, por sua família, por seus amigos. Você pode mencionar o seu pedido, seja deixando o seu nome ou de forma anônima também. Nós estaremos mencionando o seu pedido no programa Lugar de Paz, às 5 da tarde. E aqui à noite, pela manhã, às 10 da manhã de terça-feira e às 10 da noite também, nós estaremos juntos, com certeza, com a Palavra de Deus alcançando corações. Mas existem outras maneiras de você entrar em contato com a gente também, de você acompanhar as mensagens que nós temos para você. Uma delas é através do nosso Instagram, que é o @lugardepaz. Você tem esse meio social, tem o Instagram, siga a gente, @Lugar de Paz, e a gente sempre vai estar mencionando textos bíblicos, reflexões, imagens, fotos, que vão deixar o seu dia com certeza mais feliz, mais animado e com mais esperança e confiança em Deus também. E antes de mais nada, eu queria oferecer para você a possibilidade de você receber um estudo bíblico, uma mensagem sobre a breve volta de Jesus. Quando a gente fala em Novo Tempo, que é o nome dessa emissora, esse novo tempo, essa esperança é a breve volta de Jesus. E para isso nós temos que estudar cada vez mais sobre os acontecimentos, sobre os fatos históricos. Eu gostaria de oferecer para você essa revista, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Ela tem aqui contida vários temas, vários assuntos falando sobre acontecimentos, sobre reflexões que antecederão a volta de Jesus aqui a essa terra. Se você quiser receber na sua casa, você é convidado a entrar em contato com a gente pelo telefone, que é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Em horário comercial, você entra em contato até às 6 da tarde, a partir das 8 da manhã até às 6 horas da tarde você entra em contato e a gente vai fazer questão de enviar para a sua casa, onde você estiver, de forma gratuita, tá? Sem custo nenhum. São os Anjos da Esperança, são os apoiadores da Novo Tempo que proporcionam essa possibilidade da gente oferecer gratuitamente para você também. E nós lembramos que você também pode pedir pelo WhatsApp, tá? É o 12 98100 1460. Você simplesmente diz assim: quero receber a revista Verdades para o Tempo do Fim, e a gente vai fazer questão de enviar para você. E um último recado para você, antes de abrirmos a Palavra de Deus, é um convite que eu faço para você receber de segunda a sexta-feira um vídeo de 1 minuto de oração, para você compartilhar, para você divulgar para aqueles que merecem e precisam, no momento do dia ou da noite também, de uma oração. Nós temos um videozinho que nós temos gravado e durante 1 minuto a gente lê um texto da Bíblia, fazemos um rápido comentário sobre esse texto e oramos pelo tema apresentado naquele texto. Em 1 minuto, eu queria que você acompanhasse parte desse vídeo e após você acompanhar, vou apresentar mais detalhes de como você receber o vídeo de 1 minuto de oração. É muito bom poder falar com você mais uma vez através do nosso 1 minuto de oração, através aqui do WhatsApp, Instagram, também do Facebook. Eu quero falar sobre amor para mim e para você. Nós precisamos disso, de um amor verdadeiro, um amor que vem de Deus. No mundo mau, no mundo cruel, de indiferença, de ódio também. A palavra de Deus diz assim em 1 João 4,11: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Que você seja a fonte do amor de Deus aqui nessa terra. Bondoso Deus, habite no nosso coração.
Olha, espero que você tenha gostado. Essa é parte do vídeo aqui no Lugar de Paz Especial. Você tem o direito de entrar em contato com a gente e nós vamos enviar para você o nosso 1 minuto de oração. É só você registrar o nosso WhatsApp, tá? Pega o seu celular, coloca aí salve como Lugar de Paz, é o 0 operadora 12 98100 1437. E daí você entra no WhatsApp e manda para a gente assim, quero receber o vídeo de 1 minuto de oração, quero receber 1 minuto de oração. E nós vamos cadastrar, a equipe estará cadastrando os números, em algum momento você vai receber também aí no seu WhatsApp para você divulgar e mandar essa mensagem para aqueles que precisam ouvir uma palavra e 1 minuto de oração também. Eu quero começar com uma pergunta para você, a nossa reflexão de hoje, nesse nosso segundo encontro aqui no Lugar de Paz Especial. E a pergunta é a seguinte: qual a pessoa mais cruel que você já conheceu? Você conhece alguém que não tem piedade de ninguém? Alguém que mataria a sangue frio? Recentemente a mídia divulgou a história de um jovem brasileiro que foi condenado fora do país à prisão perpétua por ter matado seus tios, primos, que são crianças, a sangue frio, esquartejado, e depois ainda fez questão de conversar pelo WhatsApp com um amigo, rindo e mostrando e falando sobre o que ele fez com os familiares. Você conhece alguém nesse nível, nesse porte, que teria capacidade de fazer isso? Uma vez eu estava conversando com um jovem, esse jovem havia sido preso no antigo Carandiru. Carandiru é aquele presídio famoso de São Paulo, quem sabe você já tem ouvido falar, não existe mais, mas ele dizendo que havia sido preso no passado e dentro desse presídio aconteciam coisas que a mídia não mostrava nem sequer 10%. Que existiam homens dentro daquele lugar cruéis, homens que matavam sem piedade nenhuma. E eu volto a perguntar para você, será que você conhece alguém que não tem piedade de ninguém? Antes da gente abrir a palavra de Deus, eu gostaria que nós orássemos, para que a palavra de Deus falasse ao meu e ao seu coração, sobre um Deus que perdoa, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Vamos falar com Ele, vamos abrir nosso coração. Bondoso Deus, nós estaremos abrindo nesse momento a Tua palavra e queremos que de alguma maneira o Senhor, que conhece as nossas necessidades, fale ao nosso coração. O que precisamos aprender de Ti, Senhor? Estamos com o nosso coração aberto. Faça em nós conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. E nós seguimos agora com o texto bíblico. Eu perguntei para você se você conhece alguém cruel. Agora pegue essa pessoa que quem sabe você conheça ou não, alguém que você tenha ouvido falar, multiplique por 10 a maldade dessa pessoa. Eu gostaria que você lesse comigo então o texto que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 33, a partir do verso 1. 2 Crônicas 33, a partir do verso 1. Um rei, conhecido de muitos, mas que tem uma tremenda lição de vida para mim e para você. E o texto diz assim, a partir do verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Manassés era um homem que deveria ser, na verdade, uma representação de Deus na terra. Ele era um líder político e religioso, que começou a reinar com 12 anos. Naquela época, mesmo na época de Jesus, uma criança com 12 anos, ela era considerada quase que um adolescente, um adulto, capaz de entender o certo e errado. Então Manassés, com 12 anos, ele se torna um rei. Reina por 55 anos, mas quando ele tinha 12 para 13 anos, é claro que ele tinha sábios, conselheiros para conduzirem aquele menino de 12 anos. Mas ele não ouve os conselhos principais, os conselhos de Deus, e ele começa a fazer tudo que Deus havia pedido que ele não fizesse. O texto continua, nós vamos ler alguns versos, e diz assim o verso 2 do capítulo 33. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. E ele começou a fazer tudo que Deus pedia, mas de forma contrária. Ele que deveria ser um exemplo para o povo de Deus. E ele começa a fazer tudo que Deus ordenara que não fizesse.
E a Bíblia começa a descrever o caráter desse jovem. E se você continua pensando em alguém cruel, tente analisar o contexto desse homem que deveria ser um representante do Deus dos céus e da terra. Olha o que diz o verso 4, versículo 4. E ele começa a fazer. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Imagine um líder religioso, imagine um padre, um pastor, imagine um líder da sua denominação, igreja, que represente a Deus e de repente ele começa a trazer para dentro do templo, dentro da igreja, tudo de ruim, ídolos de todos os tipos, imagens do céu e da terra. E de repente é isso que Manassés começa a fazer. Ao invés de adorar o Deus Criador, ele começa a trazer adoração a animais, a seres criados, ao céu, às estrelas. E ele começa a exigir que o seu próprio povo comece a adorar esse mesmo Deus ou esses mesmos deuses. E não para por aí. Continua dizendo, também, verso 5, edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E agora eu faço uma pergunta para você. Eu imagino qual seja a sua resposta. E eu tenho certeza que você não vai me decepcionar. Para você que é pai e mãe, diríamos que você tem o seu meio de transporte, uma bicicleta, um carro, não sei. Ou que você tem uma casa, seja ela alugada ou própria. O que é mais importante para você? A sua casa, o seu carro ou o seu filho? Eu creio que a sua resposta é o seu filho, né? Tenho quase que certeza que 100% das pessoas responderia isso, pelo menos deveria responder. E olha o que Manassés, um representante de Deus, fez com seus filhos. Diz assim o verso 6, queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Ele pegou seus filhos e levou como uma oferta aos deuses pagãos. Ao invés de pregar para os filhos sobre os Deus dos céus e da terra, ele faz isso. E mais, o verso continua, ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. E aí o verso termina com uma palavra-chave, para provocar a ira de Deus. Tudo que Manassés fazia era para zombar de Deus. Imagine, eu tento imaginar, e eu queria que você pensasse comigo, ele olhando para o céu e falando assim, Senhor Deus, eu matei os meus filhos, eu adoro todo tipo de deuses, eu trago paganismo para dentro do templo, para tirar sarro da tua cara, Senhor, para zombar de ti. Ele não era um presidiário, um homem que não tinha nada a ver com Deus, que merece a graça de Deus, como qualquer pessoa. Ele não tinha um desconhecimento das Escrituras, ele era um líder religioso, ele deveria ser um representante de Deus, mas zombava de Deus. E a gente continua com o próximo verso. Verso 9 diz assim, no capítulo 33 ainda, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém. Ele não se contentava em errar sozinho, ele fez com que o seu povo errasse também. Ele fez com que o seu povo fizesse as mesmas abominações. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. E essa pergunta, ela pode ter 2 tipos de respostas. E eu sei que muita gente, quem sabe, vai tentar responder da melhor maneira possível. Para Deus existe diferença entre pecado? Existe pecadinho e pecadão? Você acha que existe? Para Deus, matar é pior do que roubar? Matar um filho é pior do que roubar uma caneta? É interessante que às vezes, normalmente a gente diz assim, para Deus não existe diferença de pecado, entre pecado, em níveis de pecado. Mas a Bíblia diz assim que existe o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Deus faz uma diferença. E qual é a diferença? A diferença é simples e é uma só. Não é o pecado em si, mas é o fato de você saber que aquilo é errado
e continuar praticando e não se importar com isso, esse é o pecado que é para a morte. Seja roubar uma caneta, seja matar alguém. Se você sabe que é errado e você continua com a mente aberta para o pecado, rejeitando o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, esse pecado é o pecado para a morte. E Manassés sabia. E Manassés começou a se afundar cada vez mais. E quando nós vamos ao livro de Reis, nós lemos que Manassés, ele tinha prazer em matar as pessoas. Ele via um pai de família e ele dizia para os seus soldados assim, olha, matem aquele rapaz ali. Ô Senhor, mas por quê? Não, eu não gostei dele. Eu não gostei. Não, mas ele é pai de família, não fez nada, não sei, mate ele. Esse era Manassés. Um mau caráter. Um homem humanamente desprezível. E diz o verso 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Manassés não queria saber de Deus, ele queria saber de zombar de Deus. Ao invés de pregar sobre o Deus, ele zombava. Mas no verso 11 diz assim, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram à Babilônia. Um dos povos da antiguidade mais cruéis que existiu foram os assírios. Para você ter uma noção, eles cortavam partes do corpo dos inimigos, órgãos genitais, orelha, nariz, e faziam colares pendurados em seus corpos como vitoriosos. Deus permite que Manassés seja levado pelos assírios, de tal maneira que Deus começa a trabalhar no coração de Manassés. Às vezes Deus permite alguns sofrimentos na nossa vida para trabalhar nosso coração, a nossa mente, para nos transformar. Humanamente não tinha mais jeito, porque Manassés sabia o que ele estava fazendo. Mas Deus conhecia o coração de Manassés e Deus conhece o seu coração também. E quando Manassés chega em Babilônia, diz a Bíblia, ele começa a refletir sobre quem ele era realmente, quem era o Deus Criador dos céus e da terra. E eu leio para você o que diz o verso 12, diz assim, e ele angustiado, Manassés chega dentro da prisão, humilhado, acabado, já não era aquele homem arrogante que zombava de Deus, e a Bíblia diz assim que ele se angustia, e o verso 12 continua dizendo que ele suplica a Deus e se humilha diante de Deus, ele se ajoelha diante de Deus e diz, Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, tem misericórdia de mim, Senhor. E para mim, o verso mais importante dessa história é o início do verso 13, que diz assim, fez-lhe uma oração. Manassés apenas orou. E Deus ouviu a oração de Manassés. E sabe o que Deus fez? Perdoou Manassés. Ele não pediu dinheiro para Manassés, ele não pediu que Manassés fizesse nada, ele enxergou o coração de Manassés, viu arrependimento, humilhação, disposição em mudar, e Deus ouviu a oração de Manassés. Sabe o que mais que Deus fez? O relato bíblico diz assim que Deus perdoou Manassés e levou Manassés novamente para conduzir o seu povo. E preste atenção na frase que Deus fala para você agora. Ele diz assim, se Deus perdoou Manassés, se eu perdoei Manassés, Deus diz, eu posso perdoar você também. Se existe esperança para Manassés, quando é que você pode dizer que não existe esperança para alguém? Existe esperança para você. Você está vivendo no pecado. Você errou conscientemente.
Deus está dizendo, eu perdoei Manassés, eu posso perdoar você também. Ou de repente você está pensando em alguém, dentro da sua casa, que você diz assim, mas eu já orei tanto por essa pessoa, já batalhei, ela já tentou tanto. E Deus diz assim, se eu perdoei Manassés, eu posso perdoar essa pessoa e você também. Eu estava estudando teologia, e essa história fala muito comigo. Fazendo a faculdade, quando de repente eu entrei num local onde na recepção havia um homem cristão. Era período de férias. E em algum lugar desse Brasil, esse homem me atendeu na recepção e me chamou a atenção. Eu estava vivendo aquele clima de estudos e de repente eu querendo ouvir um pouco mais acerca de Deus. E aquele homem de mais de 70 anos me para na recepção daquele local, que é claro, não vou dizer para preservar, essa pessoa pode estar viva ainda. Mas ele disse assim, olha meu jovem, eu quero contar uma história para você, não te conheço, mas eu quero contar a minha história de vida para você. E me chamou a atenção porque rapidamente ele disse o seguinte, olha, eu era bem casado. Tinha 2 meninos, 2 filhos, uma esposa que me amava. O tempo foi passando. Aquilo foi esfriando no meu coração. E eu não tinha mais prazer em estar com a minha esposa. Imagine você, eu na recepção, ouvindo um senhor de 70 anos, abrindo o coração para mim, sendo que era a primeira vez que ele me via. Ele continuou cantando aquela história, eu abandonei minha esposa, me envolvi com outra mulher, e eu não me satisfiz com aquela segunda, me envolvi com uma terceira, e chegou ao ponto de eu me envolver com mais de uma mulher ao mesmo tempo, e eu não me satisfiz. Ele contando a história. Eu não me satisfiz a ponto de dizer assim, mulher não me satisfaz. E ele começou a procurar então homens. 1, 2, ao mesmo tempo. E aquele senhor distinto contando essa história. E eu ouvindo, um jovem ouvindo aquele senhor contar. E sem ser sensacionalista, ele disse, chegou a um ponto que eu caí tanto que o ser humano não me satisfazia, mas animais eu procurei para tentar me satisfazer. Você imagina? Só que ele disse, quando eu estava lá no fundo do poço, Deus estendeu a mão para mim. Deus me levantou. Deus me perdoou. E a Bíblia e a palavra de Deus fala sobre o perdão de Deus. E quando eu me lembro da história desse homem, eu lembro do final da história, que ele conta dizendo o seguinte, e a minha esposa me perdoou. Eu não estou dizendo que você tenha que tomar uma atitude igual a da esposa dele. Isso é você e Deus. Eu estou dizendo que ele disse que a esposa o perdoou. E ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse, e eu nunca senti prazer na vida em nenhum outro ser mais do que dar as mãos para minha esposa e caminhar numa praça apenas por dar as mãos para ela. Porque quem dava o prazer na minha vida não era eu mais. Não era um ser humano, não era um ser mais, era Deus. E Deus colocou em mim o prazer em dar as mãos para minha esposa novamente e caminhar numa praça. Foi o maior prazer que eu pude ter com alguém. Se Deus perdoou esse homem, de mais de 70 anos que revelou essa história particular para mim, se Deus perdoou Manassés, quem é você ou eu para dizer que não existe esperança para uma pessoa? Por mais que ela esteja zombando de Deus, tenha zombado de Deus, Deus diz assim, existe esperança para você. Senhor, não tem. Tem. Existe. Se eu disser que não existe esperança para alguém nesse mundo, eu prefiro tirar o meu terno, deixar de ser pastor, fazer outra coisa da vida, porque enquanto eu for um pastor, eu tenho que acreditar que Deus pode mudar a vida de alguém, porque Deus perdoou Manassés. E eu volto a dizer, se Deus perdoou Manassés, Deus pode te perdoar. Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus do perdão, Deus é o Deus da misericórdia, Deus é o Deus da segunda, da 10ª, da 20ª chance.
Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que transforma. E nesse momento, abra o seu coração para que esse Deus habite dentro dele e faça a diferença. Existe, e eu termino com isso, um romance bem conhecido chamado Gabriela, de um autor chamado Jorge Amado, já ouviu falar? De 1958. E existe uma música que diz mais ou menos assim: eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Já ouviu falar? É muito comum. Ele já foi passado em uma televisão aberta, mas Deus tem uma outra mensagem. Ele diz assim: se você nasceu assim, se você cresceu assim, você não precisa continuar assim, porque eu posso mudar a sua história. Você nasceu num ambiente de pecado, a sua família é uma família promíscua. Deus diz assim: eu posso mudar você. Você nasceu geneticamente com a tendência para o mal, para os vícios. Deus diz assim: eu posso mudar você, eu posso mudar a história de qualquer pessoa. Basta você se entregar nas minhas mãos. Nós vamos encerrar agora com uma oração. O lugar de paz especial. E que você termine esse programa na certeza do perdão e da graça de Deus para mim e para você também. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, porque o Senhor saiu do céu, veio a essa terra e demonstrou seu grande amor por nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, muitas vezes nós erramos sabendo que é errado. Nós erramos e cometemos o pecado que é para a morte, o pecado consciente. Mas se o Senhor perdoou Manassés, fazendo o que ele fez, sabendo que estava errado, nos perdoe também. Nós nos entregamos em tuas mãos e aceitamos o teu convite e entregamos a nossa vida e os nossos pecados e fraquezas em tuas mãos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.